Os Estados Unidos é um país bem novo, que foi colonizado por britânicos, espanhóis, portugueses e holandeses, sendo independente somente em 1776, mas sua independência só foi reconhecida pelos britânicos em 1783, no Tratado de Paris. Os americanos eram divididos em 13 colônias, e algumas delas já queriam que eles se tornassem independentes. Então, 9 representantes das 13 colônias se uniram para saber o que fariam para se tornar independentes na região de Boston. Então, os britânicos levaram soldados para lá, que mataram 5 deles. As colônias desistiram da ideia, mas depois de muito tempo ficaram insatisfeitas pelas taxas altas de impostos que os britânicos cobravam. Então, aproveitaram a guerra dos britânicos com os franceses e declararam guerra contra os britânicos, com o objetivo de se tornarem independentes. Os franceses e espanhóis lhe deram reforços, pois eram inimigos mortais dos britânicos, e assim eles venceram a guerra e se tornaram independentes. Após o fim da Revolução Americana, nome dado à guerra, o povo e os políticos não sabiam o que fazer. A economia do país não estava boa, e o país estava dividido em duas partes, o lado norte, que era contra a escravidão, e o lado sul, que era a favor da escravidão. Então, líderes das ex-13 colônias se juntaram em 1787 e escreveram a Constituição dos Estados Unidos. Depois da derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, os líderes americanos começaram a tentar estabilizar mais o desenvolvimento doméstico dos Estados Unidos. Depois de um tempo, houve a guerra entre o lado sul e o lado norte, que se encerrou com Abraham Lincoln escrevendo um acordo dizendo que todo escravo tinha liberdade a partir daquele momento. A Guerra Civil Americana gerou grande destruição nos Estados Unidos, especialmente no sul do país. Nenhum conflito causou a morte de mais americanos do que a Guerra Civil Americana. A reconstrução dos Estados Unidos terminou em 1877, e a partir daí eles só cresceram e começaram a serem reconhecidos como grande potência mundial, se igualando às potências europeias e ao Japão. A Primeira Guerra Mundial destruiu os Estados Unidos. Eles, os espanhóis, ajudaram a reconstrução da Alemanha e depois da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou líder dos países capitalistas, dando início à Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a Rússia o socialismo. A guerra começou a se tornar uma corrida espacial. A Rússia começou saindo na frente, mas a NASA se apurou a pedido do governo e conseguiu dar a vitória aos Estados Unidos, com a chegada do homem à Lua. A partir desse momento, os Estados Unidos só começou a crescer e se tornou a maior potência mundial.